secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, Alexandre Munguambe, denuncia a existência de empresas privadas que não aceitam a criação de estruturas sindicais. Alexandre Munguambe defende que o governo e os sindicatos devem materializar o diálogo social, assim como coletivo, para melhorar a prestação de serviços ao público. Neste processo de diálogo social e negociação coletiva, ainda temos imensos desafios no setor privado. Algumas entidades empregadoras, em número muito significativo, dificultam ou melhor não aceitam a criação de estruturas sindicais, recusando desta forma qualquer iniciativa do diálogo social e negociação coletiva de trabalho. As empresas sem estruturas sindicais são efetivamente centros e palcos de conflitos laborais que hoje assistimos justamente pela falta de diálogo social. Na função pública, o diálogo social ainda enfrenta alguns desafios, devendo o governo e os sindicatos melhorarem a sua materialização. O não exercício do direito sindical neste setor está a repercutir-se negativamente nos serviços prestados ao público, com destaque para a corrupção e a burocracia excessiva. No setor doméstico, com milhares de empregados, a norma que regula as relações laborais, para além de não prever o diálogo social e a negociação coletiva, a mesma está desajustada com a realidade atual, requerendo uma revisão profunda. Por sua vez, o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Agostinho Vuma, avançou que, apesar dos desafios enfrentados no setor privado, tem-se registrado uma redução dos índices de conflitos laborais resultantes da coordenação entre o setor privado e o governo. Um dos mais encorajadores resultados do nosso diálogo e concertação social tem sido a redução dos índices de conflitos laborais, nomeadamente greves, despedimentos ilícitos, dentre outras patologias da relação jurídico-laboral, o que tem contrastado a crescente tendência noutras classes não abrangidas por este mesmo mecanismo tripartido. O governo pode empregar do mesmo dinamismo que tem caracterizado a sua coordenação do nosso diálogo e concertação social para trazer maior harmonia na interação com diferentes outras classes sociais. Afirmamos isto com orgulho de termos a experiência de convivência com o governo e tem agido como verdadeiro parceiro em todas as nossas ações e deve-se, sem dúvidas, à sagacidade da vossa liderança, Sr. Presidente da República. Acreditamos, pois, que, inspirados por esta mesma força, pujança, liderança e dinamismo imprimidos pelo governo na mediação das relações laborais entre empregadores e sindicatos, caminharemos firmes para a sociedade mais justa e coesa na construção de ideias da nação. Estas informações foram partilhadas esta quarta-feira em Maputo durante a realização da 2ª Conferência Nacional sobre Diálogo Social e Negociação Coletiva. Reagindo à denúncia da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, sobre impedimento de criação de estruturas sindicais nas empresas privadas, o presidente da República, Filipe Nyusi, adverte os empregadores a criarem espaços para a atuação do movimento sindical e aos sindicatos a massificar a sua expansão. Do mundo, se fizerem um case study de grandes empresas que evoluíram, as empresas que fabricam viaturas, aviões, o respeito ao sindicato é enorme e ele sente-se parte da empresa e orgulha-se por isso. Então eu estava a dizer que por extrema importância, na medida em que permite dar voz aos trabalhadores, cabendo por isso aos empregadores a responsabilidade de criar espaços para a atuação do movimento sindical e aos sindicatos de massificar a sua expansão. Lembremos-nos que só com a existência de organizações fortes, repito, e isto tinha dito, de ambas as partes é que poderemos assegurar o diálogo equilibrado, consequentemente o aumento da produção e da produtividade.
estimados conferencistas, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, esta conferência é uma ocasião muito privilegiada para refletirmos sobre o desafio de como fazermos crescer em quantidade e qualidade a negociação a nível das nossas empresas. Tenhamos presente que os acordos negociais ao nível das empresas são a melhor forma de solucionar os diferendos. Eles não transmitem apenas... Filipe Nunes manifestou preocupação com a fraca participação do setor da agricultura e dos empregados domésticos no diálogo social. Outro desafio que igualmente merece a nossa particular atenção é a necessidade de maior participação dos setores com grande efetivo de mão de obras. Estamos nos referindo aos setores da agricultura e dos empregados domésticos. Encorajamos reflexões profundas sobre como aumentar a participação dos trabalhadores destes setores no diálogo social, de modo a colmatarmos os déficits de trabalho digno que se registram principalmente nestes setores de atividade. A previsão da aprovação da revisão do Regulamento do Trabalho Rural, ainda neste mandato, não deve ser considerado como suficiente. Fizemos, mas não se considera suficiente para a melhoria da condição desta categoria de trabalhadores. O estadista moçambicano falava esta quarta-feira em Maputo durante a realização da segunda Conferência Nacional sobre Diálogo Social e Negociação Coletiva. É uma situação que afeta de forma drástica a turma de oftalmologia composta por 16 estudantes do Instituto de Ciências de Saúde da cidade da Beira, uma instituição pública. Os estudantes, por sinal, os lesados, contam que estão há 6 meses sem saber se vão terminar o curso, tudo por conta da não realização do estágio integral, que do princípio, conforme revelaram, deveria ter ocorrido em janeiro do ano em curso. Desde janeiro que poderá começar o estágio integral, mas desde lá até então não demos nenhuma resposta satisfatória da parte da direção do Instituto. São justificações em cima de justificações, visto que nós somos chamados para reuniões e nós também acabamos dando aquele relatório que somos dados na reunião. Só que os encarregados acabam não acreditando. Hoje fomos chamados porque quer espera, outro dia fomos chamados porque espera. Então os encarregados pensam que não, talvez você chumbou, mas não quer saber, visto que é uma instituição pública. Então você chumbou, você não quer nos dizer. Estamos desfeitos, estamos esgotados. Se nós chegamos até aqui, a televisão, é porque nós... É um grito de socorro. Os estudantes pedem a quem é de direito para a resolução do problema. O que eu estou a pedir é socorro, porque o objetivo é para formar uns bons e melhores técnicos. Então estamos a pedir, desta maneira não é possível formar uns bons técnicos. Se querem bons técnicos, estamos a pedir que nos deixem nós terminarmos o curso. Que já escrevemos para a Direção Provincial dos Serviços de Saúde, que também não se fez nada. O que nós pretendemos agora é que só o governo faça alguma coisa para que a gente possa terminar este curso. Só isso. Nós só estamos a chorar que eles façam alguma coisa como forma de nos fazer com que a gente termine esse curso. Só isso. Quando a nossa equipe de reportagem foi à direção do Instituto perceber o assunto, ficou a saber que uma parte dos enfermeiros que apoiam o processo de formação na componente de estágio e prática interromperam o estágio integral devido a um suposto atraso no pagamento dos seus honorários. Infelizmente, por esta demora que citei, alguma parte dos colegas tutores de estágio, que são colegas das unidades sanitárias, que apoiam o processo de formação na componente de estágio e prática, sentiram-se na obrigação de perder a confiança porque há demora do pagamento de honorários. E isso acabou forçando que tomassem algumas medidas cautelares em interromper os estágios. A instituição, que tem Elídio Namaro como diretor, conta que tentou sem sucesso persuadir os tutores a prosseguir com o acompanhamento dos estudantes no estágio integral. Procuramos
discutir o assunto internamente, de modo que houvesse algum apelo de bom senso, entendendo que os colegas não estão errados, na verdade, é uma questão contratual que precisa de ser cumprida, mas não tivemos acordos no sentido de que os colegas aceitassem a continuidade dos estágios. Enquanto o imbróglio prevalecer, os estudantes serão desprovidos de estágios e, consequentemente, verão sua formação retida. Simulação de ocupar cargos importantes na PRM com a possibilidade de fazer ingressar concorrentes à polícia é a tática que muitos dos processados têm usado para aldrabar suas vítimas. Contudo, para frustrar esses atos, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Manica tem 46 processos envolvendo agentes da polícia. O setor da polícia tem nos criado alguma preocupação, principalmente no que concerne ao crime de simulação de competências. Alguns agentes têm se envolvido neste tipo legal de crime, fazendo-se passar de que eles têm capacidade de fazer ingressar candidatos na polícia e cobram valores. Temos processos na ordem de 46 processos crimes que estão, alguns deles já foram acusados, outros ainda estão em trâmites processuais. O substituto do diretor provincial do combate de gabinete à corrupção em Manica, Domingos Julai, diz que o setor da saúde também tem processo relacionado com o desvio de valores que visavam apoiar no combate e prevenção da Covid-19. Estamos a falar do crime de peculato, estamos a falar de valores que foram desviados ao nível deste setor, e não podemos nesse momento avançar quais são as pessoas envolvidas. Só sabemos que são valores que são geridos ao nível dos setores da administração e finanças de cada uma das instituições. De salientar que esta informação é referente aos dados dos primeiros 6 meses do ano em curso. Moçambique e Rússia assinaram esta quarta-feira em Maputo 2 acordos de cooperação bilateral no domínio econômico e técnico-científico. Os acordos assinados dizem respeito às áreas da indústria, agricultura, saúde, energia, pesca, desporto, cultura, tecnologia, geologia, as quais ambos países dizem encarar como prioridade no relacionamento bilateral. Com efeito, alcançamos entendimentos concretos em várias áreas fundamentais da nossa cooperação, com destaque para os setores de energia, recursos minerais, indústria e comércio, agricultura, educação, entre outros, fielmente plasmado nas minutas que acabamos de assinar. Por sua vez, o encarregado de negócios da Embaixada da Rússia em Moçambique, Sergei Nikorovicheko, avançou que, para além das áreas de interesse comum, os produtores russos têm pretensões de fornecer medicamentos, fertilizantes e insumos agrícolas. Os produtores russos estão interessados em registro e fornecimento à República de Moçambique de medicamentos, especialmente nas áreas de significado social elevado, por exemplo, na área de oncologia. Refira-se que os acordos foram rubricados entre vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manuel Gonçalves, e encarregado de negócios da Embaixada da Rússia em Moçambique, Sergei Nikorovicheko, durante a 3ª reunião da Comissão Intergovernamental para a Cooperação Econômica e Técnico-Científica entre Moçambique e Rússia. Os munícipes da cidade de Chimoio ouviram pela primeira vez sobre o projeto de saneamento na voz do autarca João Freire no fim do ano passado. Por motivos não avançados até o fim do primeiro semestre do ano em curso, o projeto ainda não foi concretizado. Deste modo, o autarca João Ferreira pediu paciência aos munícipes
quanto ao arranque das obras, por ser algo que vai incluir diversas áreas. Nós temos que cada vez melhorar as nossas praças, melhorar as nossas estradas. Também estamos a fechar cada vez mais buracos no Alcatrão, a aguardar pelo projeto de saneamento, e depois desse projeto acontecer, depois de levar as tubagens, então vamos começar a pôr tapete nas estradas. Também na parte de contentores, esse projeto também engloba contentores. Portanto, quando chegar à altura do projeto, portanto, será de distribuir contentores e caminhões por todos os bairros. Portanto, não fazia sentido nós estarmos a comprar contentores neste momento, enquanto esse projeto que vem aí já engloba isso. Portanto, vamos ter um bocadinho de paciência quando chegar à altura. Na mesma senda, João Ferreira destaca que no decorrer dos anos o município de Chimoio tem registrado diversas mudanças. Crescemos muito em termos de construção. Se nós sobrevoarmos ou termos imagens aéreas, nós vamos ter noção de quanto a nossa cidade cresceu em termos de infraestruturas, e isso deve-se ao grande trabalho que os munícipes fazem, ao grande trabalho que o nosso elenco municipal, que os funcionários do município fazem, para que isso possa acontecer, para que tenhamos cada vez mais desenvolvimento. De referir que o pedido foi feito durante o lançamento das atividades comemorativas dos 55 anos de elevação de Chimoio à categoria de cidade. No presente ano, decorre a 10ª edição do Prêmio Jovem Criativo, e durante a gala provincial em Manica, o secretário de Estado da província, Fernando de Souza, fez este apelo como forma de incentivar os jovens a investir nos seus conhecimentos, e para catapultar este saber, deixou uma chamada de atenção aos dirigentes distritais. Exortamos aos jovens empreendedores, inovadores, criadores e aos demais presentes nesta gala a serem agentes de transformação, gerando um efeito multiplicador para influenciar o surgimento de mais empreendedores. Os jovens têm que ter muita coisa por fazer e pensar muito para o bem da família, para o bem da comunidade. Estando envolvidos nessas atividades, evita-se e combate-se as nossas crianças estarem envolvidas nas drogas. Então, esta é uma das atividades para combatermos a criminalidade nas comunidades. E, desde já, aconselhamos que os distritos, estão aqui os administradores, assumam e tomem conta dos nossos inovadores que estão nos distritos e encorajem para que eles possam continuar a fazer o trabalho para beneficiar a nossa comunidade. Isaquel Lucas e Wilson Dengo, parte dos jovens apurados para a fase nacional, demonstram satisfação por compor a lista dos representantes da província. Me sinto muito feliz porque quase nem esperava, mas o trabalho que tenho feito dia após dia foi bem, fui apurado. Constante esses desafios que irei encontrar lá, vou melhorar mais daqui para frente, como sempre fiz, melhorando mais o meu projeto. Na gala provincial do Prêmio Jovem Criativo, foram apurados 15 jovens que vão representar Manica na fase nacional. Depois de uma primeira parte dividida a 0 golos, as duas formações voltaram na segunda metade do jogo com o intuito de mudar o rumo dos acontecimentos. Quando menos se esperava, a Liga Desportiva de Sofala inaugura no marcador logo aos 20 minutos. Contra a corrente do jogo, os locomotivas do Chiveve, através deste livre cobrado por Danito, iguala na partida. Minutos depois, Estevão faz o segundo tento do jogo para o Ferroviário da Beira. Com a vitória da turma locomotiva por 2-1 diante da Liga Desportiva de Sofala, o Ferroviário da Beira sagra-se campeão da Taça de Moçambique na sua fase provincial. Pela força anímica que a equipa que mostrou e pela reação, porque nós estamos à procura, há pouco dizia isto ao seu colega, estamos à procura de estabilizar a equipa
sequência de resultados positivos. Isso não é possível, mas mesmo assim nos últimos 8 jogos, temos 2 derrotas que nos custaram. Esta última derrota em Maputo, para quem não assistiu ao jogo, foi muito injusta para a minha equipa, mas eles reagiram bem. Parabéns à equipa, parabéns por esta taça. Não significa muito, mas é sempre bom ganhar. Derrota justa, sim. É aquilo que já vinha a dizer. Na verdade, eu não podia esclarecer tudo, que o Ferroviário tem um plantel vasto, né? Portanto, é aquilo que nós vimos, não é esta equipa que às vezes tem feito os jogos de Moçambique. Portanto, mudou um bocadinho da equipa. Nós vínhamos a pensar na equipa que tem feito jogos no Moçambique, mas afinal de contas ia mudar um bocadinho. Razão pela qual eu me desviei naquela entrevista, não quis aprofundar isto, que o Ferroviário tem uma equipa vasta, tem jogadores talentosos. Ao se sagrar campeão na província de Sofala, o Ferroviário da Beira apura assim para a fase nacional da Taça de Moçambique em futebol. As autoridades do Cabo Ocidental continuam em alerta máxima após indicações de que mais chuva vai afetar partes da província. Esta terça-feira, os serviços meteorológicos da África do Sul elevaram o nível de alerta para a província do Cabo Ocidental de 6 para 8. Isto quer dizer que se vai registrar chuva que vai causar inundações e possíveis deslizamentos de terra na cidade do Cabo e nos municípios de Drakenstein e Stellenbosch. As autoridades do Cabo Ocidental relataram que mais de 70 bairros foram inundados, 5 escolas encerradas devido à inacessibilidade das vias e danos a edifícios. As inundações afetaram sobretudo a assentamentos informais e a registro de árvores destruídas e cortes no fornecimento de energia e estradas obstruídas devido à queda de neve em algumas zonas. O governo do Cabo Ocidental e organizações não governamentais estão a conceder apoio aos afetados, sem olhar para o país de origem das vítimas. Em Johannesburg, as autoridades temem que o frio que se faz sentir pode aumentar os casos de incêndios. É que nos assentamentos informais, a maioria das pessoas recorrem a fogueiras e para fazer face ao frio extremo. Várias províncias da África do Sul estão a enfrentar condições meteorológicas adversas e caracterizadas por frio intenso, chuva acompanhada de ventos fortes e queda de neve. Os Estados Unidos da América exortam os grupos terroristas a cessar as hostilidades e a depor as armas na República Democrática do Congo e apelaram ao Ruanda que ponga imediatamente termo ao seu apoio ao M23. De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Estado, os Estados Unidos partilham as preocupações expressas no relatório final do Grupo de Peritos das Nações Unidas sobre a República Democrática do Congo e apoiam a continuação da investigação sobre os autores de violações e abusos dos direitos humanos na RDC. Este conflito na República Democrática do Congo, país que faz fronteira com Angola, deixou milhões de pessoas expostas a violações dos direitos humanos e a violência, incluindo deslocações e privações, execuções extrajudiciais e violência sexual relacionada com o conflito, refere o relatório. Desde o final de 2021, que o movimento M23, alegadamente apoiado pelo Ruanda, conquistou vastas extensões de território na província de Kivu do Norte, cercando quase completamente a capital Goma. Os peritos do Conselho de Segurança das Nações Unidas que investigam o conflito na RDC consideraram que há 3 a 4 mil soldados ruandeses a combater ao lado dos rebeldes do M23 no leste do país. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, encontrou-se com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na terça-feira e falou-lhe da dor causada pela morte de crianças inocentes, bem como da necessidade de garantir a paz. Os dois líderes reuniram-se em Moscou para aprofundar os laços entre os seus países. Durante o encontro, Modi disse que ainda está pronta para apoiar o restabelecimento da paz na Ucrânia. Esta foi a primeira visita de Modi à Rússia desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Nova Delhi tem evitado censurar oficialmente a Rússia, defendendo a sua neutralidade e a necessidade de encontrar soluções para a crise ucraniana de forma pacífica.
A Rússia tem mantido laços significativos com a Índia desde a Guerra Fria, um país que é cada vez mais importante para os russos. Isto porque a Índia é atualmente um dos principais compradores de petróleo russo, assim como a China, e de armas baratas. Os países ocidentais têm vindo a reforçar os laços com a Índia e com o intuito de contrariarem a crescente influência da China na Ásia-Pacífico. Ao mesmo tempo, tem pressionado a Nova Delhi a distanciar-se de Moscou. Suíça, alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, está a acompanhar a descoberta de uma vala comum perto da fronteira entre Líbia e Tunísia. Sudão, primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed chegou em Porto Sudão para negociações sobre a guerra de 15 meses no Sudão. Haiti, chefe da Polícia Nacional, prometeu lançar operações anti-gangues no país. Zimbábue, desnutrição aumentou 20% em Mudzi desde estado de desastre declarado em maio. República Democrática do Congo, a situação de insegurança preocupa a ONU. O país acusa Ruanda de apoiar o grupo rebelde M23, liderado pelos Tutsis, que conquistou áreas do leste numa ofensiva contínua lançada em 2021. Ucrânia, segundo dia de resgates no hospital infantil atingido por míssil russo. 38 pessoas morreram e quase 200 feridas em ataques no país. De Gaza, bombardeio israelita ao centro de Gaza matou pelo menos 10 pessoas, incluindo 4 crianças e uma mulher. Rússia, primeiro-ministro Narendra Modi, disse que a relação da Índia com a Rússia é baseada em confiança e respeito mútuos, em visita a Moscovo. Sudão, primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed chega em Porto Sudão para negociações sobre a guerra de 15 meses no Sudão. Estados Unidos, furacão Beryl atingiu o sudeste do Texas, matando pelo menos 3 pessoas, inundando rodovias e cortando energia em quase 3 milhões de residências e empresas.